O número de estudantes que se formam em cursos de licenciatura entre 1990 e 2010 seria suficiente para atender a demanda de professores no ensino público brasileiro. Ou seja, não faltam professores. Na realidade, faltam profissionais interessados em seguir a carreira docente. Este é o principal resultado de uma pesquisa inédita do professor da USP de Ribeirão Preto, José Marcelino de Rezende Pinto, que está aqui conosco para falar mais desse assunto. E além do professor José Marcelino, temos também aqui no programa Educação Brasileira de hoje, Elba de Sá Barreto, da Fundação Carlos Chagas e também da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, professora, pela presença. Professor Marcelino, a gente queria entender quais foram os principais resultados dessa pesquisa. O que o senhor descobriu cruzando essas informações? Na verdade, a pesquisa é extremamente simples, né? Quer dizer, há uma constatação que a gente observa no cotidiano. Você vai nas escolas, faltam professores, né? Falta professor de português, falta professor de física, principalmente. Aí você pega, às vezes, um professor de uma matéria dando disciplina de outra, né? Então, a primeira constatação é o seguinte: provavelmente nós precisamos formar mais professores, né? Então, as pessoas não estão indo para a faculdade, não estão escolhendo as licenciaturas. Quer dizer, o Brasil, e esse é o que tem sido feito nos últimos 10 anos, quer dizer, explodiu, né, a formação de professores, quer dizer, licenciaturas, a maioria no setor privado, né, cada vez mais em educação à distância. Então, a questão é a seguinte: será que esse é o problema? Então, a pesquisa ela fez um cálculo muito básico, né? O que ela fez? Ela fez um desenho de demanda, ou seja, quantos professores de matemática eu preciso, quantos professores de física eu preciso e quantas pessoas se formam nessas respectivas áreas. E aí, quando você faz o cruzamento, os dados são impressionantes, né? Por exemplo, em biologia, eu tenho quase que 3 formados para potencial vaga de professor. Então, quer dizer, tirando física, que ainda continua sendo um gargalo, né? Língua estrangeira também aparece, mas eu acho que tem a ver um pouco com a estrutura do curso de letras, que quando você olha na base do censo, em geral um profissional de letras, ele acaba atuando em mais de uma área, né? Quer dizer, ele não faz só língua portuguesa, ele geralmente se forma em 2 habilitações. Mas, quer dizer, o dado em geral é que mesmo filosofia, sociologia, que são áreas relativamente novas, né, que nem faziam parte do currículo, sobram concluintes. Então, isso significa que nós precisamos mudar o foco. Quer dizer, o foco não é formar mais professores. O foco é fazer com que as pessoas que se formam ingressem e permaneçam na profissão. Professora Elba, a senhora, à frente junto com os outros pesquisadores, a professora Bernadette Gatti, lá na Fundação Carlos Chagas, vocês olham para essa realidade da formação de professores há muito tempo. Pesquisas que tratam do perfil do professor e também a questão do salário, da carreira e das políticas docentes. Como que se responde essa pergunta? Por que o estudante de licenciatura ou até mesmo da pedagogia escolhe outras questões, outras carreiras e não a sala de aula? Por que a sala de aula é pouco atrativa no Brasil? Bom, tem uma primeira coisa que é óbvia, que é o salário, né? Entre os licenciados, o salário dos professores é o mais baixo de todas as profissões de nível universitário. Né? Além disso, a própria carreira de professor, em muitas redes, quando o professor progride na carreira, ele sai da sala de aula. Ele vai ser supervisor, ele vai ser diretor, etc. Ele não fica em sala de aula. Acabam de se formar, né? Vão para a sala de aula. E também o espaço entre o salário inicial e o salário no final de carreira é relativamente pequeno. A possibilidade de progresso é muito reduzida. Tanto assim que o Marcelino, e a gente defende também que o salário inicial seja um salário mais atrativo, né? Então, tem essas questões. Mas há outros problemas também, né? Quais são esses problemas, professora, que a gente pudesse apontar? Bom, então é a questão da atratividade da profissão. Que o salário não tem plano de carreira, como nas outras profissões. Não tem plano de carreira, mas também o fato de que a educação básica, à medida em que ela se expandiu, ela foi perdendo a sua capacidade de diferenciação social. Antes, quem fazia o ginásio, por exemplo, e depois quem terminava o primeiro grau, ou quem terminava o segundo grau,
né, o que corresponde ao ensino médio, era um grupo muito restrito. Então, ele tinha mais facilidade de inserção no mercado de trabalho, com melhor chance de salário e progressão. À medida que a educação se expande, o peso relativo da escolaridade diminui. Ela passa a ser uma condição necessária para exercício das profissões mais elementares, para ser gari. Agora, até há certas prefeituras que estão exigindo ensino médio, certo? Mas, ao mesmo tempo, isso significa que há uma desvalorização do trabalho que se faz na escola e, consequentemente, uma desvalorização social do professor. Ou seja, falta glamour na profissão, a gente pode dizer. Falta glamour na profissão. Aquela questão que no passado, acho que com o papel e a imagem da normalista, né, aquilo que a família queria, que a filha pudesse fazer o magistério ou fosse professora, com muito orgulho, isso já não existe mais, a gente pode dizer assim, com a universalização. Os desafios são gigantescos para o professor, né? Porque, quer dizer, há muito aquele sonho do passado. Né? Mas é que aquela escola do passado era uma escola para poucos, né? Era para escolhidos, os professores também eram de um estrato social, em geral, de classe média. Agora, o grande desafio é exatamente esse, porque ser professor naquele tempo, e o professor hoje ele idealiza um pouco aquilo, era muito bom porque... nostalgia. Isso, né? porque o tempo perdido. Isso, porque na verdade o aluno é que tinha que se ajustar à escola, não é isso? Então, aquela escola que a gente sonha, que de fato tinha bons laboratórios, né? Isso olhando também o ginásio, né? Os anos finais do fundamental. A escola primária sempre foi muito complicada, também não vamos idealizar a escola primária, mas principalmente o antigo ginásio, né? Que a gente vai pelo estado de São Paulo, você vê aqueles prédios maravilhosos, isso, né? A escola pública era a escola que todo mundo queria estudar, né? A privada era conhecida como papai pagou, passou, né? A vida do professor naquela escola, além dele ter um status social, ter um status econômico também, era uma vida relativamente simples. Por quê? Porque ele, na verdade, o aluno é que tinha que se ajustar ao professor. Quer dizer, então hoje os desafios são gigantescos. Você pega um profissional que ele já entra com maior dificuldade no vestibular. Quer dizer, infelizmente, o professor que vai dar matemática é aquele que não tirou uma nota boa no vestibular para entrar na licenciatura em matemática. Aí enfrenta uma bateria muito grande nessa formação, muitos abandonam, né? Exatamente pela falta de glamour e principalmente salário. Aí os que formam, o que tudo indica nessa pesquisa é que eles vão para outros lugares, principalmente essa área que envolve física, química e matemática, em geral, eles têm uma certa formação na área de exatas. Então ele presta um concurso para o Banco do Brasil, ele passa, ele presta um concurso para a Receita Federal, ele passa, e são profissões públicas, só que pagam muito mais do que o professor, então ele vai ganhar o dobro do que ele ganharia dando aula. Aí ele entra numa sala. Quer dizer, não é mais aquele ambiente que foi idealizado, que o professor entrava, o aluno se levantava. De informação, Isso, né? Quer dizer, é um aluno, primeiro que tem muita informação, então com certeza ele sabe mais de informática que o seu professor, por exemplo, por uma questão geracional, né? É um aluno que ele não aceita qualquer coisa, e a nossa escola hoje está uma escola muito chata, ela é chata para o aluno, ela é chata para o professor, então esse professor, ele entra, ele realmente fala, com esse salário, então desiste da profissão. Então esse é o outro dado que a gente vê muito em São Paulo, quer dizer, muitos recém-ingressos, eles abandonam até porque também a estrutura da carreira é ruim, como eu disse. Então o professor que acabou de se formar, ele vai pegar o quê? A escola mais difícil, provavelmente na periferia, e dentro da escola ele vai pegar a turma mais trabalhosa. Então, quer dizer, você faz tudo ao contrário do que deveria ser feito. Faz tudo para o professor desistir logo de cara, Exato. né? Então, acho que tem que pensar também as políticas de recepção desse formado, né? Agora, ponto-chave para mim é salário. Um professor hoje ganha em média menos que R$2.000, um professor que dá aula no ensino médio. Quer dizer, compare com qualquer outra profissão de nível superior, né? Ele ganha pelo menos o dobro. Quer dizer, dobre o salário que muita gente que hoje está no Banco do Brasil, na Receita Federal, né? Provavelmente um profissional frustrado vai voltar para a sala de aula, né? É claro que não basta isso, mas eu acho que é o primeiro passo. É interessante a gente destacar que foi divulgado recentemente agora um dado, na verdade, um levantamento da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, trazendo a seguinte informação: gasto por aluno no Brasil é 1/3 do investido pelos países desenvolvidos. Lá na tabela, o Brasil ocupa o penúltimo lugar, perdendo
para a Colômbia, principalmente. E é um dado, assim, um número bem diferente, né? Quando a gente olha, enquanto o Brasil gasta aproximadamente $2.985, ou seja, aproximadamente R$ 6.745 por estudante a cada ano, os países da OCDE investem $8.952, aproximadamente R$ 20.230. É bem diferente, né, professora? Quando a gente pensa que esse gasto investido por aluno no Brasil e nos demais países tem essa discrepância tão grande. Quando a gente pensa nesse investimento, a gente está falando também na formação continuada do professor, ou seja, a valorização do professor e o salário do professor está dentro desse gasto também, né? A gente pode dizer que o fato de se investir pouco em educação e pagar pouco professor é uma dessas questões que... É uma dessas questões, mas acho que a gente precisa prestar atenção no seguinte, nós estamos falando de países com patamares muito diferentes de desenvolvimento, não é? Então, a gente está num contexto de extremas desigualdades sociais. Até há pouco tempo atrás, nós estávamos na última fila do índice de desigualdade, né? Estamos disputando ainda. Ainda estamos disputando os últimos lugares, né? Houve uma pequena melhoria, mas essa desigualdade tão grande de renda e de oportunidades de acesso aos bens culturais, certo? Em outros países, inclusive com índices menores de desenvolvimento, ela é mais equilibrada que a nossa. E isso faz uma grande diferença, né? Grande diferença na possibilidade de aproveitamento escolar, né? E quando a gente fala no gasto em educação, é preciso considerar também as diferenças entre os estados, entre os municípios. Há uma discrepância enorme, por exemplo, nos municípios de um mesmo estado e entre um estado e o outro. Até entre as escolas, certo? Mesmo, né, professora? Até entre as escolas, mas estou falando em redes, Sim. Porque nós temos sistemas que atendem números muito grandes de alunos. E o que a gente tem observado também, há estudos que mostram mais claramente isso, é que exatamente nas regiões mais pobres, nos municípios mais precários, que também a oferta de ensino é mais precária. Então, a infraestrutura da escola é pior. As condições de gestão é pior, os professores contratados são aqueles com menor preparo. Então, quando você vê o resultado insatisfatório, geralmente se diz, porque a culpa é do aluno. Mas, na verdade, você está oferecendo um ensino com muito piores condições exatamente para aquelas populações que demandariam uma atenção mais aprofundada. Eu acho que reforçando um pouco isso, quer dizer, primeiro, educação é salário. Quer dizer, se eu pego um aluno, o custo de um aluno numa escola, de 80% a 90% do que se gasta com aquele aluno é salário de professor, de diretor. Então, se eu aplico 1/3 da média dos países ricos, né, e já que eles comparam, então vamos comparar, né, porque eles gostam de comparar as notas. Então, acho que é legal assim, tá bom, então vamos comparar o salário do professor, também. Os gastos. E é isso, quer dizer, se eu gasto 1/3, o salário do professor vai numa proporção equivalente, porque é isso, a educação é salário, quer dizer, o salário ele realmente... E o que é interessante, isso que a Elba colocou também, acho que é fundamental, é que uma escola, ela é basicamente gente, né, e o que as pesquisas do mundo inteiro mostram, né, é que o professor é que faz a diferença. Então, países, né, que eles sempre aparecem lá no topo, né, Coreia, a própria Finlândia, quer dizer, são países onde o professor é escolhido a dedo. Né? Quer dizer, então, os cursos de formação de professor em geral são cursos diretamente ligados à gestão federal, né? Porque são países pequenos, mas a ideia central é o seguinte, eu vou pegar os melhores para serem professores. Né? O segundo elemento que é o da infraestrutura. Eu vou falar um negócio que parece uma loucura, mas você colocar uma piscina numa escola, né? E você vai no Nordeste, você vai em Ribeirão Preto, de onde eu venho, quer dizer, uma piscina numa escola, hoje você não tem mais um córrego para nadar. Então, uma piscina numa escola faz toda a diferença. O custo é pequeno, porque aquele custo é diluído. Quer dizer, então, você poderia melhorar muito a infraestrutura das escolas, talvez sem precisar aumentar muito o gasto. Agora, tem um elemento que não dá para melhorar se você não ampliar o gasto, que é professor. Então, se eu digo que nós temos que dobrar o salário, e nós precisamos dobrar o salário dos professores, significa que nós precisamos, pelo menos, praticamente dobrar o gasto. E por isso que nós falamos em 10% do PIB como um esforço do país, porque exatamente, senão não adianta eu aumentar 10% o salário
e achar que isso vai tornar a profissão mais atrativa. Quer dizer, é preciso dar um salto realmente no padrão de remuneração do professor no Brasil. Agora, professor, com essa discussão, esse ano a gente pode dizer que foi um ano em que a educação teve em destaque, principalmente por conta da discussão do Plano Nacional de Educação, estava todo mundo olhando, a grande imprensa olhando, assim, manchete de jornal, uma coisa que nem sempre a educação, isso. Tirando os dias de divulgação de DEB, que isso vai para a manchete, ou enfim. Esse momento de aprovação do Plano Nacional de Educação e com a inclusão do CAC, do custo aluno qualidade, o senhor acredita que esse percentual e esse valor investido por aluno e a complementação do governo federal, isso pode fazer com que a situação melhore? Claro, se esse dinheiro for bem administrado, a gente tem que pensar nisso, né? Isso, eu acho que o Brasil tem todos os elementos para dar esse salto. Agora, gato escaldado tem medo de água fria, quer dizer, nós já tivemos a experiência do Plano Nacional no período Fernando Henrique, que foi muito ruim, porque naquele momento houve o veto dos 7% do PIB para a educação. Esse ano nós não tivemos o veto, então acho que isso já é uma vantagem. Agora, é fundamental, todos os estudos mostram o seguinte, quem é o grande devedor quando se fala em educação? É o governo federal. Quer dizer, o governo federal hoje é quem mais arrecada no Brasil e é quem menos coloca dinheiro na educação, né? Então, por isso é que o CAC, por exemplo, por que o CAC ainda não deslanchou? Porque o governo federal não regulamentou uma proposta de resolução do Conselho Nacional de Educação que é de 2010. Quer dizer, então a gente já podia estar no CAC 2 ou CAC 3, ou seja, já podíamos estar num padrão de custo, explicar, né, que o CAC é o custo aluno qualidade, quer dizer, que é garantir um padrão básico para todas as escolas, isso, né, que a Elba falou de uma infraestrutura e um salário adequado. Então, eu entendo o seguinte, quer dizer, hoje, quem tem que dar o primeiro movimento, porque eu estou sentindo o movimento de jogar a bola agora para estados e municípios. Quer dizer, estados e municípios precisam elaborar seus planos. Agora, o governo federal já tem o plano nacional. Então, ele já pode dar o primeiro passo, que é exatamente o que você disse, é implementar o CAC. Quer dizer, primeiro precisamos aprovar, né, tem uma resolução já pronta do Conselho Nacional, por unanimidade, para você ter uma ideia. Então, o primeiro passo é o governo federal homologar, mesmo com algumas modificações, e colocar dinheiro no Fundeb, porque exatamente o Fundeb é um instrumento até para enfrentar um pouco o que a Elba falou, que são as desigualdades, que o Fundeb conseguiu reduzir um pouco. Ele redistribui os recursos de uma maneira um pouco mais justa. Isso, mas ainda temos... Porque mesmo na mesma rede, um pouco aquilo que você falou, é o seguinte, a rede estadual de São Paulo. Então, em tese, são todos professores da mesma rede, o mesmo plano de carreira, mas não dá para dizer que o que se gasta por aluno é igual, porque se eu vou numa escola de classe média, eu tenho menos alunos por turma, eu tenho professores... A realidade é muito diferente, Isso, agora se eu vou na periferia, aquele professor com salário de início de carreira. Então, mesmo na mesma rede, e mesmo com os fundos, eu tenho diferenças significativas de oferta e de custo entre uma escola de regiões mais pobres e uma escola de regiões um pouquinho mais afluentes. Agora, professora, tem uma pesquisa que vocês fizeram lá na Fundação Carlos Chagas, a Políticas e Práticas de Formação de Professores na Educação Básica no Brasil, que a senhora fala um pouco sobre a questão e entra, na verdade, na realidade dos cursos presenciais de licenciatura. Quando a gente fala sobre esse aluno que faz o curso de licenciatura e ele não escolhe a sala de aula, olhando para esse curso, para as disciplinas do curso de licenciatura e também para a pedagogia em si, quando a gente pensa no currículo desses cursos, esse aluno ele é colocado de maneira suficiente para a realidade da escola? Ou seja, o estágio, ele sabe como funciona uma sala de aula? Será que a sala de aula não fica na cabeça do aluno aquela coisa imaginária e às vezes até com um pouco de medo de se colocar à frente desses alunos? Esses cursos levam em consideração essa realidade da sala de aula? Eu acho que a discussão do currículo do curso de pedagogia, com o foco na formação de professores, ela ainda precisa avançar muito, né? A gente tem mostrado. E há dois tipos de professores, basicamente. Os professores polivalentes dos anos iniciais. No fundo, a gente já tem dois blocos, né? Com o intenso processo de municipalização do ensino fundamental, acho que a gente poderia juntar mais a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, que trabalham com o mesmo professor, né? Esses no curso de pedagogia. E os outros, que são especialistas nas áreas, nos anos finais e no ensino médio. Né? Tanto nos cursos de pedagogia quanto nos de licenciatura, acho que falta um foco claro no magistério. Os cursos de pedagogia pela história, eles foram criados para formar os especialistas na área da educação. Inicialmente, o pedagogo não era um professor,
não é? Para ser professor primário, ele fazia o curso normal, que era a exigência. Não é? E ele é apto para discutir os problemas de política da educação, de gestão, de supervisão, etc., mas o foco não era claro. Depois ele passou a ser também habilitado a dar aula, já que ele formava o professor de magistérios. Bom, se pode mais, quem pode mais pode o menos. Não é? Mas o foco nos cursos de pedagogia, a despeito das diretrizes que dizem que deve ser o magistério, ainda está muito centrado nas exigências acadêmicas. O que um professor do curso de pedagogia corre atrás é para ter uma boa avaliação da CAPES, certo? Para ter trabalhos publicados e para ter uma produção de tipo acadêmico. Quando ele se dedica à formação de professores na própria universidade, ele já é menos valorizado internamente. O foco no magistério ainda precisa ser muito mais dirigido na formação, não é? Então, pelos estágios, está se conseguindo. Há várias universidades que estão avançando no sentido de levar o aluno para a rede e fazer uma reflexão sobre a prática docente lá com ele, não é? O PIBID também é um programa de iniciação à docência que desenvolve projetos numa articulação dos professores universitários, professores da rede, com demandas da rede em que o aluno participa ativamente. Mas isso ainda pega uma ponta, porque eu acho que a própria concepção de formação docente hoje, que é centrada na escola, encontra um problema sério na universidade. A universidade não é a escola básica. Então, ela precisaria fazer um turno muito maior. Eu acho que o estágio pega uma ponta. O PIBID também não atende a todos os alunos. Eu acho que é um bom começo, mas a gente precisaria caminhar muito. Já as outras licenciaturas, elas têm também um vício de análise que vem da própria formação da universidade. Elas sempre foram criadas no seio da universidade, não é? E a universidade sempre achou, nos cursos de filosofia e ciências e letras que formam os licenciados, né, que o bom professor é aquele que domina a sua área de conhecimento. Né? O conhecimento pedagógico, que significa o que é necessário para você transpor das áreas de referência para as aulas práticas, é muito maltratado nos cursos de licenciatura. Ele vem como uma coisa complementar, etc. Há avanços nesse sentido, mas a gente tem que caminhar bastante. Por outro lado, o professor de pedagogia, ele conhece muito pouco as áreas do ensino fundamental em que ele vai dar aula. Ele conhece pouco de matemática, as ele disciplinas conhece pouco específicas, as áreas de conhecimento sobre as quais ele vai dar aula. Ou seja, é um problema grande, tanto na pedagogia quanto nas licenciaturas, né? Eu acho que isso aí dá um programa, né? Eu não sou especialista em formação, eu muito mais, eu concordo em parte, assim, quer dizer, eu acho que é óbvio que não... Quer dizer, mas o que eu sinto, assim, quer dizer, bem ou mal hoje, o que a gente observa é o seguinte, a nossa educação infantil, eu acho que ela avançou, né? Quer dizer, essas áreas que você trabalha, os anos iniciais, com todos os problemas, eu acho que, quer dizer, eu não acho que o IDEB não é o melhor indicador, mas, quer dizer, ele é um indicador e a gente observa... Está fazendo maiores progressos. Até porque você tem aquela coisa do professor estar na escola, é um professor, uma turma, em geral, os professores dos anos iniciais, eles trabalham com uma turma. Sabe o aluno pelo nome, né? Então, eu acho que está tendo alguma... acho que, quer dizer, existem esses problemas, até porque é o problema de matemática. É porque, como não há uma concorrência muito grande para entrar na pedagogia, então, muitas vezes, a matemática que ele devia saber, básica, muitas vezes ele não sabe. Embora eu acho que a saída, porque São Paulo agora está assim, nós temos que ensinar matemática para o aluno de pedagogia, temos que ensinar física, eu não concordo muito com isso. Eu acho que temos que trabalhar com esse processo de formação, mas, quer dizer, senão eu vou transformar num colegião também, quer dizer, eu acho que é importante a fundamentação, eu sei que não é a posição da Elba, mas eu até quero chamar a atenção mais, é que eu acho que o nó realmente está nos anos finais e no ensino médio, porque exatamente, tem os dois elementos, o que a Elba colocou, que é
não tem conversa, quer dizer, então tem as tais disciplinas pedagógicas que ele vai lá na educação para fazer. Aí na química, o cara vai dar química e não quer saber se ele vai dar aula, não vai dar aula, quer dizer, né? Ele quer dar aquela química que ele teve, é o conteúdo mesmo. Que é o conteúdo, quer dizer, então nós precisamos realmente aproximar. E volto a bater na questão da profissão docente. O nó é que esse professor de química, esse professor de física, ele não tem uma escola a hora que ele vai trabalhar. Para compor a sua jornada, ele vai ter que trabalhar em várias escolas. Então você faz o cálculo, e como houve até um enxugamento, função de IDEB, de Prova Brasil, houve um enxugamento, então é praticamente matemática e português. Então as outras áreas foram sofrendo um esvaziamento curricular. Então, sei lá, um professor de filosofia, eu fiz as contas, para compor, às vezes, a sua grade, ele vai ter que dar aula em 5 escolas e ter 1.000 alunos. Agora, você imagina um professor com 1.000 alunos, 1.000 provas para corrigir. Por isso que eu acho que bate na formação, é central, mas eu tenho que pensar também assim, o desenho de escola que eu quero. Na estrutura do currículo fundamental. Isso, porque eu tenho que diminuir essa carga, porque o professor aprende português em física, o aluno vai aprender português em física, ele vai aprender matemática em química. Ou seja, que os parâmetros curriculares já falam há muito tempo da interdisciplinaridade, da integração das disciplinas, isso não acontece. Quando o professor de filosofia, ele tem que dar, ou seja, tem que ter 1.000 alunos para compor sua grade. Ele pode trabalhar em parceria com outros professores, né? E você pode distribuir mais, né? Quer dizer, porque parte-se de uma constatação corretíssima. Quer dizer, se o aluno não sabe português, como é que ele vai aprender física? Mas aí a solução, a meu ver, é equivocada, porque aí eu começo a aumentar muita carga nessas disciplinas, né? E isso, às vezes, em vez de melhorar a formação, pode piorar, porque às vezes ele pode, em ciências, por exemplo, ele pode se interessar e ali ele está aprendendo português, ali ele está aprendendo... Uma leitura de um texto, alguma coisa né? do tipo. Então, eu acho que isso é um elemento, por isso que eu acho que é muito integrado. Quer dizer, a gente olha, por exemplo, uma dificuldade nessa pesquisa é saber o seguinte, quantas aulas de português tem no Brasil? Porque você não tem isso, quer dizer, você ainda não tem um desenho de escola que é pensada para o professor, que é um pouco, até onde eu sei, a Elba pode complementar, o que existe lá fora. Quer dizer, lá o professor é professor de uma escola. Eu dedicação sou professor de total, física né? dessa escola, eu sou professor de matemática dessa escola. As escolas funcionam em um turno só. Isso. Então, ele fica lotado naquela escola. E tem um tempo de reunião, etc. Isso muda tudo, certo? Então, essas comparações internacionais é preciso ver. Tem 2 coisas sobre o magistério que eu gostaria de falar em relação às comparações internacionais. A Finlândia é muito exigente a função de professor é muito prestigiada e eles são muito exigentes na admissão que é a dos escolha professores. que o professor colocou. Aqui, nós estamos passando, a América Latina em geral, por um processo contrário. Certo? Nos anos 50, por exemplo, os professores eram bem de classe média. Hoje, a gente ainda tem um segmento de classe média, mas mais de metade dos professores, de acordo com a expansão da escolaridade básica, a universalização do ensino fundamental, onde é que eles estão sendo recrutados? Nos segmentos populares, certo? Então, eles também são vítimas de uma escola que funcionou de maneira mais precária. Não é? Não adianta a gente querer fazer uma medida assim, não, vamos ser exigentes na escolha de professor. Não é por aí. Eu acho que nós temos que aumentar a atratividade dos professores de um lado, mas, do outro lado, a gente tem que preparar os nossos cursos para receber estes alunos. Ou seja, tem que investir que aí são para os ter uma primeiros qualidade. que estão chegando, estes professores, esses alunos candidatos à docência, né? Porque são muitas vezes os primeiros da família que estão chegando no nível superior, que têm dificuldades em línguas, certo? Que têm dificuldade de acompanhar o curso em cálculo, etc. Então, nós precisamos pensar nos cursos superiores para o aluno que a gente tem e não ficar copiando de países que têm outra trajetória. Né? Tá ótimo, professora. Eu agradeço imensamente a presença da senhora aqui na Educação Brasileira, a professora Elba de Sá Barreto, da Fundação Carlos Chagas e também da Universidade de São Paulo, e o professor José Marcelino Pinto, que é da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto. Muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo acabou. O Educação Brasileira de hoje termina por aqui. Semana que vem a gente volta. Tchau.